Nesse vídeo eu vou te ensinar como instalar e também como configurar esses controladores de fator de potência da Brasiltec. Eu falo esses controladores porque são 4 modelos que têm a mesma lista de parâmetros desse aqui que eu estou utilizando para esse vídeo. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai aprender como configurar 4 modelos, que são os modelos de 6 e de 12 saídas com leitura da corrente monofásica, leitura monofásica da corrente, e alimentação com 2 fases. A Brasiltec tem outros modelos também, como o modelo que vai 3 TCs, ele faz a leitura a leitura da corrente nas 3 fases. Tem outro modelo também que pode ser alimentado com fase neutra, mas esse vídeo então eu vou te ensinar a instalar esses modelos de 6 e de 12 saídas, alimentados com 2 fases, com leitura em um único TC, leitura da corrente em um único TC. Então, falando primeiramente da instalação, o que eu fiz aqui? Eu só estou com a alimentação dele mesmo. A alimentação ela ocorre no terminal VB e VC, que são esses aqui embaixo. Então, só fiz a alimentação mesmo para poder ligar a eletrônica do aparelho e poder configurar. Nós temos aqui outros 2 parafusos, que é onde você conecta o TC. Aqui embaixo no V, esse parafusinho aqui embaixo, é o comum dos contatos, os contatos a relé que acionam os estágios do banco de capacitor, né? Acionam os capacitores, liga o contator do capacitor. E aqui nós temos de 1 a 12, que são as saídas. Então é bem fácil de fazer essa instalação, só tem que tomar 2 cuidados principais. 3, eu diria, 3 cuidados principais. Vamos lá. Uma dica que eu vou dar aqui, essa dica aqui não vale só para controlador de fator de potência, ela é muitíssimo importante. Se você fizer isso, provavelmente sua vida vai ser muito facilitada. A dica é o seguinte, leia o que está escrito. Repara que nós temos aqui no controlador essa indicação. Ó. O TC, transformador de corrente, deve ser instalado na fase oposta às fases de alimentação do controlador. E ainda na entrada geral da empresa, ou seja, toda a carga, inclusive o banco de capacitores, deve estar após o TC. Então, quais são os cuidados que devem ser tomados? Primeiro, você precisa alimentar com 2 fases. Essas 2 fases aqui vão ter que ser da tensão do controlador. Se você comprar um controlador 220, não adianta colocar a fase neutra aqui, para numa instalação 380, por exemplo, onde você tem 220 entre fase neutra, não adianta porque não vai funcionar. Nem tenta porque não vai dar certo. O controlador ele não vai reconhecer, não vai conseguir fazer a leitura, os cálculos da maneira correta. Então, você precisa alimentar com 2 fases e essas fases precisam ser a tensão da sua instalação. Se é 220, você compra um controlador para 220. Se é 380, você compra um controlador para 380. Então, as fases precisam ser 2 fases para alimentar. O transformador de corrente, olha aqui, ele está em outra fase, não está em nenhuma dessas fases aqui. E é inclusive o que está escrito, né? O transformador de corrente precisa ficar na outra fase que não é a fase da alimentação, as fases da alimentação. Diferente disso, não vai funcionar, não precisa nem tentar. E presta bem atenção, porque realmente não funciona, precisa ser dessa maneira aqui. A outra indicação, então, que inclusive está escrita aqui, é que o TC ele precisa ler tanto a carga quanto o próprio banco de capacitores. Porque se o TC não lê o próprio banco, ele não vai saber que o fator de potência está sendo corrigido. Então, geralmente, como é que se faz? Até aqui está a indicação de que deve ser instalado na entrada geral da empresa, né? Onde você tem todas as cargas, inclusive o próprio banco de capacitores. Dá para instalar em um local que não seja entrada geral? Dá. Mas aí o TC precisa ler tudo que você quer corrigir. Então, precisa ler todas as cargas que precisam ser corrigidas e precisa ler o próprio banco de capacitores também. Então, essa é a indicação, né? Então, como eu falei aqui também é o V, nós temos o V que é o comum, esse é o comum desses contatos aqui. São contatos a relé, então você pode utilizar outras tensões, pode utilizar 12, 24, 127, 220, enfim. Você vai escolher a tensão que você vai utilizar aqui nesse comum, para que esse comum aqui embaixo, ele chegue então nessas saídas aqui para você ligar os seus contatores. Geralmente o pessoal utiliza 220, né, independente da tensão que vai chegar na alimentação. Não precisa ser a mesma tensão. Instalação é isso. Se você seguir essas recomendações, não tem erro. Mas presta atenção, faz essas recomendações, que diferente disso, não vai funcionar. Precisa prestar atenção bem nisso. Então, tendo feita a instalação, nós vamos para a parametrização. E como é que se inicia a parametrização? Você vai apertar a tecla 7 aqui por cerca de 2 segundos e vai entrar no primeiro parâmetro, que é o A. Aqui é a relação do TC. Você tem 2 opções. Esse controlador ele trabalha de 2 maneiras. Ele trabalha lendo a potência reativa em si, ou lendo também a defasagem entre tensão e corrente. O fator de potência, ele também além da potência reativa, ele também é a defasagem entre tensão e corrente, e dá para trabalhar das 2 maneiras. Se você quer ir pelo mais fácil, configura 1 aqui, e aí você vai trabalhar lendo defasagem entre tensão e corrente, e aí você não precisa colocar a relação do TC e nem a potência dos capacitores. O próprio controlador ele vai entender qual que é a potência sozinho, não precisa dessa configuração. Então, pelo mais fácil, deixa em 1. Aperta 7 para confirmar esse parâmetro. Aqui você vai colocar qual que é o fator de potência desejado. Geralmente se trabalha com valores um pouco mais baixos até, né? 0.94, 0.93, 92 até. Vou deixar em 0.94 aqui e vou dar um 7 para confirmar. Essa configuração aqui daí vai do que você deseja do seu banco de capacitor, né? De que nível que você quer chegar de correção. Mas geralmente 0.94 está muito bom já tem uma boa margem aí para que você não tome multa da concessionária. Aperta 7 aqui para ir para o próximo parâmetro. Nós temos a letra C, que é o retardo para ligar o capacitor. Isso aqui é importante para o capacitor ele não ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Então, às vezes você tem uma pequena oscilação no fator de potência e não necessariamente esse capacitor vai precisar ligar. Então, geralmente você trabalha com exatamente esse tempo que está aqui, 30 segundos. Isso acaba servindo até como um tempo de retardo para evitar que o capacitor
acabe entrando, ainda que esteja carregado. Esse controlador aqui ele não tem uma configuração específica para dizer qual que é o tempo de atraso aí para religar o mesmo capacitor, mas não precisa, né? Porque tendo essa configuração aqui, ele não vai ligar nenhuma célula depois de 30 segundos. Tendo o resistor de descarga, geralmente esse tempo de descarga dos capacitores ele fica bem menor. Então, a C30 é o C, que é o terceiro parâmetro, né? Vou deixar em 30, que é o tempo para ligar os capacitores. Depois, o D é o tempo para desligar os capacitores. Então, depois que o fator de potência ele ficou mais alto do que deveria, você tem um tempo de retardo para desligar os capacitores também. E aí você vai colocar o tempo que você deseja também. Nesse caso, vou colocar um valor um pouco mais baixo aqui, vou deixar em 60 segundos. Você pode colocar o valor que você desejar, mas é adequado 60, 30 segundos até já é adequado também. Vou dar um set para confirmar. Aqui é a sobretensão máxima. Esse controlador ele tem a capacidade de desligar todos os capacitores quando você tem um limite de tensão máximo atingido. Para que serve isso aqui? Se você tem um pico de tensão, os capacitores eles são sensíveis a picos de tensão. Então, se você tem um pico de tensão e os capacitores permanecerem ligados, a tendência é que eles queimem. Então, o controlador, ele quando atingir esse alarme aqui que você colocar, eu posso colocar uma tensão menor, de repente, vou colocar uma tensão de 400 volts. Não é legal colocar valores muito baixos, porque daí quando der alguma oscilação ele vai acabar desligando, né? Então, trabalhe com valores aí um pouco mais altos para evitar que esse controlador desligue com muita facilidade. Vou deixar em 430, por exemplo. Quando atingir 430, vai desligar todas as células e o controlador fica travado, desligado. Aí você precisa dar um reset nele para ele voltar a ligar. Então, é importante que se observe também, tenha uma certa rotina de verificação, né, desses controladores, para que caso ele tenha entrado no estado de alarme, ele vai ter feito a função dele, vai ter protegido os capacitores, porém você precisa reiniciar ele para que ele volte a operar e volte a corrigir o fator de potência. Parâmetro F, aqui é a subtensão máxima. Nesse caso aqui dá para trabalhar com valor bem baixo, né? Capacitor não queima por subtensão. Os contatores podem sofrer problemas por conta da bobina, às vezes não conseguir atracar. Então até você pode colocar sim um alarme aqui para evitar a queima da bobina dos contatores, mas os capacitores não vão queimar por subtensão, então fica a critério aí também. Próximo parâmetro, aqui é a letra G, a tensão do capacitor. Aqui é a tensão do capacitor em si. Eu vou colocar aqui então, nesse caso, 380 volts. Próximo parâmetro, H, aqui é o número de estágios que estão sendo utilizados. Porque daí, se você estiver utilizando 9, por exemplo, você coloca aqui 9, ele nem vai tentar ligar esses outros, né? Vou dar um set e está feita a configuração, é só isso. É simples como parece mesmo, é bem simples de fazer, só precisa seguir essas orientações. Está feita a configuração. Eu vou mostrar, antes de tudo, eu tenho mais algumas informações importantes para passar, não saiam desse vídeo ainda. Primeiro eu só quero mostrar como que fica a configuração se você no primeiro parâmetro escolher aquela outra opção que eu falei. Lembra que se você deixar 1, o controlador vai analisar a defasagem entre tensão e corrente para definir qual que é o fator de potência. Aí você não precisa configurar a relação do TC. Mas tem pessoas que preferem trabalhar com a relação do TC especificado e com os capacitores aqui especificados também. Aí o que você vai fazer? Nesse parâmetro aqui você vai colocar qual que é a relação de transformação do TC. Se é um TC de 500/5, você vai pegar 500, vai dividir por 5, o resultado vai ser 100. Então o valor que você vai colocar aqui é 100. Então não é o primário do TC, é a relação de transformação. Se é um TC de 1000 para 5, então pega 1000, divide por 5, o resultado vai ser 200, coloca 200 aqui. Então vou colocar 100, considerando que é um TC de 500 para 5, vou dar um set para confirmar. E aqui, reparem que antes nós tínhamos o segundo parâmetro era o fator de potência desejado. Nesse caso, é o valor do primeiro capacitor. Então, se o primeiro capacitor for de 1 kVr, por exemplo, você vai colocar, até inclusive eu indico que coloquem capacitores pequenos também, para ter um ajuste fino, para não acontecer do controlador ficar ligando e desligando, quando você tem ali um meio termo, quando não está nem muito capacitivo, nem muito indutivo. Se tiver só células grandes, ele vai ligar, vai ficar muito capacitivo, vai desligar, vai ficar muito indutivo. Ele vai ficar fazendo esse acionamento e desligamento. Então, coloquem capacitores pequenos também. Nesse caso, eu vou dizer que o primeiro capacitor é de 1 kVr. Vou dar um set aqui para confirmar. E aí, os outros parâmetros, eles seguem conforme era antes, né? Só que isso até o H. O H foi o último parâmetro que nós tínhamos configurado, né? Que eu disse que nós tínhamos utilizado 9 células apenas. Agora, se eu for para o próximo, reparem que tem outros parâmetros. Aqui eu vou configurar do 1 até o 12 qual que é a potência de cada célula capacitiva. Então, a primeira célula, nós tínhamos a primeira lá era 1, né? Então, eu vou colocar aqui aquele valor que nós já tínhamos configurado, né? Que é de 1. Agora eu vou para o próximo estágio, é o 2, né? O segundo estágio. Aqui eu vou colocar, por exemplo, que é um capacitor de 2 kVr. O legal é sempre ir dobrando a capacidade aí dos capacitores, né? Se você quiser ter a máxima combinação de valores. Então, de 2 agora, na verdade até os capacitores são de 2,5, né? Daí você precisa colocar ou 2 ou 3 no segundo estágio, se você estiver utilizando de 2,5. Então agora o terceiro estágio, se era de 2,5, agora vai ser 5, né? Então vamos colocar aqui um capacitor de 5.
Isso aqui não é para seguir exatamente o que eu estou colocando, né? Vocês vão colocar de acordo com o que você tem instalado no seu banco de capacitores. Eu estou considerando que o primeiro estágio é 1, o segundo 2,5, o terceiro 5, e assim por diante. Eu vou configurando todos eles, né? Até terminar a configuração, vou apertando 7 até chegar no final da configuração, e aí a configuração está feita. Então é bem fácil, né? Independente de você configurar por um modo ou pelo outro, é bem fácil. O primeiro é um pouco mais fácil ainda. E a outra dica que eu quero dar é o seguinte: eu gravei um vídeo já também falando de como testar o seu controlador de fator de potência, porque você fez essa configuração, mas você de repente vai ligar esse controlador e não vai saber se está funcionando mesmo ou não, se está operando conforme deveria operar. Então tem um vídeo específico falando de quais as etapas aí que você deve seguir para testar o seu controlador de fator de potência, na verdade testar o funcionamento do banco de capacitores como um todo. Então você pode fazer esse teste, eu vou deixar um card desse vídeo aqui em cima para quem quiser acessar e depois eu deixo na tela final do vídeo também. E mais uma informação importante, né? Esse controlador ele tem um modo manual. Para acessar o modo manual, setinha para baixo por cerca de 2 segundos, a hora que você soltar, vai acender esse LED aqui. E aí quando acender o LED, para cima você incrementa capacitores, para baixo você decrementa. Para cima incrementa, para baixo decrementa. Então é assim, bem fácil de operar, né? E para desligar o modo manual, só segurar por 2 segundos novamente, vai desligar esse LED aqui, e aí agora ele está contando o tempo para desligar as células, né? Então, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com esse vídeo, eu peço para que deixe o like para nos permitir continuar gravando conteúdo aqui para o canal. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sino de notificações, porque assim você vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo e vai ficar sempre por dentro aí do que chega de novo para a Brasil Tech de produtos. Você vai ter conteúdo técnico também, explicando situações, explicando conceitos técnicos também. Tem conteúdo prático. Se você gosta então de elétrica, se inscreve, te convido a se inscrever e ativar o sino de notificações.